Oi, oi! Nesse vídeo de hoje eu vou explicar o que a gente pode perceber a partir do momento que nosso bebê começa a ficar em pé. A partir do momento que o bebê começa a botar carga no pé, a gente já tem que começar a visualizar e avaliar como é que está sendo essa pisada desse bebê. Geralmente ele vai começando a botar carga a partir do momento que ele vai subindo nos objetos. Você vê no vídeo aí em cima que ela coloca a carga em um dos pés. Aqui no vídeo a gente não consegue perceber, mas logo a gente consegue visualizar, vai conseguir visualizar que ela começa a botar carga no pé. A partir do momento que ela botou carga no pé, ou para ficar apoiada em um objeto, ou começar a escalar qualquer móvel, a gente já avalia a pisada desse pé. Normalmente a pisada tem que estar com o pé todo no chão. Se o bebê começar a pisar na ponta do pé, a gente já começa a transferir a carga para o calcanhar, porque ainda nesse período o bebê ainda está transferindo, aprendendo de que forma ele ainda não tem a carga completa na parte posterior do corpo, então ele vai provavelmente colocar mais carga na parte dos dedos do pé. Então a gente já começa a botar carga mais para trás, no calcanhar, transferindo a carga do corpo do bebê mais para trás, transferindo carga para a parte do bumbum. Porém, se o bebê persistir com a ponta do pé ou se ele começar a fazer muita apreensão com os dedos, a gente já começa a distribuir essa carga no pé de forma mais uniforme, transferindo carga no pé todo, colocando carga tanto para trás quanto para frente do corpo, transferindo a carga do corpo no pé. Isso a gente já começa a partir do momento que o bebê já começa a botar a carga no pé. Independente se ele já está ficando em pé, se já está andando de lado, a gente já começa o mais breve possível. Normalmente isso acontece por volta dos 7, 8 meses. Você vê que ela já coloca a carga do pé, já começa a ensaiar essa transferência de carga. Ela já coloca o pé todo, não tem nenhuma apreensão dos dedos, transfere carga tanto para o calcanhar quanto a parte do médio pé. E aí a gente vai começando a transferir carga mais para trás do corpo. A partir do momento que ela começa a ter mais controle, começa a ter mais domínio de transferência de carga na perna, ela vai começando a transferir carga mais para o calcanhar. Isso começa por volta dos 7, 8 meses. E aí, por volta de 10, 12 meses, ela já começa a botar mais carga na parte posterior do pé. Mas desde o começo a gente já avalia para ver se essa pisada está sendo feita de forma adequada, porque enquanto o bebê ainda está nessa fase, a gente consegue acomodar a musculatura intrínseca do pé, a estrutura óssea está sendo moldada através da carga que a gente impõe na força da perna. Então, tudo é possível reverter ainda. Claro, se for um quadro muito extremo, é possível minimizar o quadro, mas a gente percebe logo desde o início essas imperfeições, essas alterações ou esses desalinhamentos do pé, a gente já consegue começar a reverter logo a partir do momento que o bebê coloca a carga no pé, certo? Então, caso você tenha qualquer dúvida em relação à avaliação do seu bebê, comente aqui, mande para mim para poder a gente ver a melhor forma de intervir e o quanto mais precoce possível a gente consegue reverter de uma forma mais tranquila. E outra questão muito comum que a gente vê é que muitos profissionais, a partir do momento que vê que tem alguma alteração no pé, eles falam que não precisa fazer nenhum acompanhamento, espera com que a criança cresça para poder amadurecer a estrutura óssea para fazer um procedimento cirúrgico. Se algum profissional te passar essa orientação e não dar nenhum tipo de intervenção precoce, duvide, porque como a estrutura muscular do bebê está sendo formada nessa fase, tudo que a gente colocar de carga nesse pé vai interferir muito
não só a estrutura do pé, mas toda a estrutura postural, a estrutura da perna, do quadril, da coluna, porque está se formando tudo de uma forma global. Então, não é a partir do momento que faz uma cirurgia no pé que tudo vai resolver. Não, porque a partir do momento que esse bebê começou a botar carga no pé, ele está formando, está alinhando sua estrutura da perna, do quadril, da coluna e mexe com toda a sua estrutura e com toda a sua organização muscular, de coordenação e equilíbrio do corpo todo. Tá joia? Um grande abraço.